atmosfera terrestre. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 31 de 2021. Eu, João Boreço e Edgartão, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. Também recebo o nosso agradecimento do Gilberto Silva, que na técnica, de maneira dedicada, nos acompanha em todas as preparações e gravações. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone da Elétrica Bege, 3637-0202. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema O Argueiro e a Trave no Olho, extraído no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, nos itens 9 e 10. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, capítulo 1, dos espíritos, item 6, Escala Espírita, pergunta de número 100. No momento evangélico, levamos a você mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 3, intitulada Na Grande Romagem. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco, estudaremos o capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, o item Comunicação e Mídia. Agradecemos sua audiência e enviamos nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Agora no programa Verdade e Luz, editorial. O Argueiro e a Trave no Olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: Deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar
o argueiro do olho do vosso irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: Que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que estes sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exaltaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa razão, porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz, chegou o momento do estudo de O Livro dos Espíritos. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1º, dos Espíritos, item 6, Escala Espírita, pergunta 100, observações preliminares, e assim considera Allan Kardec. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e, nos limites extremos,
Os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Edgar, suas considerações nessas observações preliminares de Kardec. Estudar espírita é algo muito complicado, porque nós somos os detalhes, as diferenças, elas são muito pouco perceptíveis, se é que eu posso colocar assim, quase imperceptíveis, mas existem diferenças significativas. Sem dúvida, existem diferenças bastante, eu diria, grandes quando comparados em seus extremos e absolutamente tênues quando comparadas em suas escalas mais próximas. Você veja o cuidado que Allan Kardec naturalmente teve fazendo essas considerações. Também esse cuidado é estimulado pelos próprios espíritos reveladores Zola, João Boresco, amigos e amigas. Vejam que na questão de número 28 do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos, Kardec, diante de uma pergunta que elabora para os espíritos reveladores, obtém a seguinte resposta. Lá na questão de número 28, que eu trago agora, apenas para identificarmos essa coerência de proposta reflexiva apresentada por Allan Kardec e esse cuidado igualmente especial na análise dessa classificação que para os espíritos, como Kardec considerou, não tem nada de absoluta, não é uma questão unânime, mas que para nós talvez fosse importante, como de fato foi, identificar dentro dessa escala uma certa, vamos dizer, uma certa hierarquia de valores adquiridos pelos próprios espíritos. Então vejamos que os espíritos dirão: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Ou seja, nessa classificação que Allan Kardec evidentemente elabora em conjunto com os espíritos reveladores, nós vamos identificar isso muito evidenciado. A escala espírita é de fato necessária, todavia ela se vê impelida para que, por força dessa necessidade humana, nós possamos compreendê-la num sistema de classificação, num sistema de hierarquização, para que melhor possamos compreender, vamos dizer, as faixas evolutivas e o progresso continuado dos espíritos em relação às suas próprias conquistas e crescimento espiritual que todos eles naturalmente não somente aspiram, mas que no decorrer do tempo acabam construindo efetivamente. Continua Allan Kardec. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considera a questão. Dar-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos complexos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, sejam, porém, quais forem e nada alteram as bases da ciência. Kardec aqui, né, João, traz o tom, já deu o tom de ciência, ou seja, já aproximou o estudo de um aspecto científico, trazendo com isto um paralelo muito importante na análise dessa questão. Ele mostra aí para nós, né, o Zola, por exemplo, a flora e a fauna também não tem essa organização.
A fauna e a flora, ela tem essas organizações também, e quem organizou isso? São os homens. E não passa de uma classificação. E a classificação ela é dessa flora e desses animais em qualquer lugar da Terra. Agora, o reino das almas, né, também tem 3 dimensões, como nós já falamos. E como também o Edgar, né, já deu a entender aí. Quando se divide o reino das almas em 3 dimensões, a gente acaba conhecendo a qual a nós pertencemos. Isso pelos estudos que nos assaltam o sentimento e nos envolve menos e espíritos. Nós estamos livres de qualquer peias humanas ou ordem que porventura nos seja dada, partindo da terra ou dos nossos companheiros espirituais. Isso é para que a gente possa ter uma ideia sobre a faixa que pertence aos espíritos. E se tiramos assim uma base pelas intenções e pelos pensamentos. E a gente, quando fala sempre em escala espírita, a gente fala porque que nós tenhamos que ter uma ideia de onde nós estamos para que a gente possa se esforçar no aprimoramento, cultivando virtudes. E nós sabemos, né, que tudo isso nos é dado muitos dons do saber. Então, na minha opinião, as escalas, tanto a espírita quanto a científica, elas se aproximam muito por isso, que elas existem para a gente saber onde estão cada coisa, onde nós estamos. Eu penso dessa forma. Perfeito. O programa Verdade e Luz faz um breve intervalo. Fique aí, daqui a pouco voltamos. Verdade e Luz. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Ouça pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto o programa Verdade e Luz, que vai ao ar todos os dias às 8 da manhã e com repetições às 9 horas da noite. E também pelo YouTube. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso número de WhatsApp é o código de área 16, o número 920009835. Aqui você pode enviar as suas sugestões, os seus comentários, falar sobre o nosso programa, também pelo programa da Web Rádio. Então, este é o canal de contato conosco. Utilize, nos envie a sua mensagem. Nós, com certeza, ficaremos muito felizes e iremos respondê-la, com certeza. Verdade e Luz. Obrigado pelo carinho, pela compreensão e por ter nos aguardado. Continuamos com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, item 6, escala espírita. Estamos analisando e conversando e aprendendo com a pergunta de número 100, aonde nós estamos falando da escala espírita. E Kardec assim continua as suas observações. Assim, é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixa-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações. Numa palavra, os sistemas. Edgar,
Será que quando retornarmos à pátria espiritual, estivermos estudando o livro dos Espíritos, ou com a noite, quando nos afastamos do corpo, será que teremos essa percepção de Allan Kardec? Ah, meu amigo, olha, eu vou falar por mim, viu, Zola? Eu vou saber imediatamente que eu participo da terceira ordem dos espíritos imperfeitos, viu, amigo? Pode me colocar nessa também. Tamo junto, Então tá, Edgar. então já que a gente tá junto, né? A gente percebe esse cuidado, inclusive que eu me referi também naquele preâmbulo, naquela primeira introdução das propostas preliminares por Kardec lida pelo Zola, no início da questão 100, esse cuidado. Os espíritos, naturalmente, é claro que eles reconhecem vamos dizer, as características evolutivas dos outros espíritos, né? Isso é perceptível para eles. Contudo, essa necessidade de classificação e de hierarquização, ela é puramente convencional, ela é puramente humana, portanto. E vale ressaltar também que aí há, é claro, inclusive, uma própria graduação que vai aos poucos desaparecendo. Por exemplo, à medida que nós evoluirmos, não obstante nós saibamos que essas escalas existem, nós, não raro, não teremos mais, vamos dizer, a convivência, eu diria a convivência regular com espíritos em outras escalas menos favorecidas, né? Como da mesma forma que hoje nós nos distanciamos muito daqueles espíritos primitivos que um dia ocuparam o orbe terrestre há milhões de anos atrás. Então vejamos que essa própria escala ela vai se reconfigurando de alguma sorte, não obstante ela exista de uma maneira mais geral, de uma maneira mais genérica. Porque é importante nós sabermos disso, né? Hoje, rapidamente, minha filha foi vacinada hoje, né, Zola? E amigos e amigas. Aí, na hora de preencher a ficha, ela perguntou assim para mim, o SUS dá uma ficha, né? Aí na hora de preencher a ficha, ela perguntou, papai, o que eu coloco aqui na raça, como raça? Eu falei, coloca a raça humana, né? Que é o que nós somos. Então, dentro da raça humana, que genericamente, e o João abordou isso diante da classificação de fauna e flora, né? Quer dizer, mas dentro da raça humana, nós podemos considerar as subdivisões, vamos dizer assim, né? A raça negra, a raça branca, a raça amarela e assim por diante. Todavia, o que importa de fato é que todos somos da raça, vamos dizer, da raça humana. É isso que interessa, né? Então, da mesma forma, nós podemos assim considerar estas argumentações e reflexões trazidas por Allan Kardec e os espíritos deixarem Allan Kardec à vontade para que ele próprio, portanto, configurasse essas classificações, lembrando que os próprios espíritos, conforme ele diz, o codificador vai dizer, divergem dessas escalas, né? E há espíritos, inclusive, eu já li livros de que, quando tratam desse tema, eles realmente vão incluir outras ordens intermediárias entre estas que nós estudaremos nos programas futuros, que Kardec classifica as 3 grandes ordens de escala dos espíritos, portanto, Zola, Boreço, amigos e amigas. Continua Allan Kardec. Façamos ainda uma consideração que não deve jamais perder de vista. A de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo. João, Boris, interessante, né? Isso é uma cultura nossa, né? Encarna. Acho que por ser espírito, mas nós sabemos que os espíritos são simplesmente aqueles que não têm o corpo, né? E não os tornam mais cultos, mais inteligentes ou mais sábios. Bom,
Nós, né, Zola, nós temos uma certa ignorância ainda, né? Ou talvez ainda não totalmente, porque a gente já aprendeu alguma coisinha, né? Mas então a gente, nessa nossa ignorância, a gente desconhece, mas existem muitos irmãos espíritos, né, que trabalham em nosso benefício e em benefício deles próprios também. Agora, no futuro, nós vamos ver o quanto nós recebemos já desses irmãos. No entanto, só que, como eles, nós também, cabe a nós evoluirmos, que é a vontade que Deus tem, que cada um de nós evolua. E nós temos liberdade nisso. E essa liberdade, ela é na lei do livre-arbítrio, que nós usamos de acordo com a nossa elevação. Então, a escala, ela funciona dentro de uma escala. E cada um tem a sua escala dentro de uma escala. Você entendeu? Então, e aí, como eu disse, nós temos assistência, recebemos realmente, compreendemos como poderemos seguir o nosso caminho. E também em termos de escala, nós somos todos iguais. Nós sabemos disso. Porém, nós estamos situados em lugares diferentes, com idades variáveis diante de Deus. Vamos dizer assim, nós somos como frutos de uma grande árvore que é Deus. E como os frutos de uma árvore não amadurecem de uma só vez, assim são os espíritos. Mas podemos ter a certeza, nem um se perde. E os nossos amigos, né, os espíritos superiores, eles não se incomodam com essa classificação dos homens em nenhuma fase do nosso viver, quer seja na sociedade, na política ou mesmo na religião. Eles são o que verdadeiramente são. E nós ainda, que somos os inferiores, nós ainda nos apegamos a velhos tabus, como de pureza de sangue, de raça, de preconceitos. E ainda mais, nós somos apegados aos bens materiais, que ao invés de nos ajudar, realmente nos prejudica muito. Por isso que às vezes é tão difícil a nossa evolução, porque a gente ainda, vamos dizer assim, não sei se talvez é o termo correto, a gente ainda patina muito, por isso que é difícil a gente dando uma melhorada nessa escala espiritual. Mas um dia a gente chega lá. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado, João. Verdade e Luz. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos seguindo o programa Verdade e Luz pela Web Rádio Verdade e Luz. Nosso programa de número 31. Estamos iniciando o Momento Evangélico. O estudo é do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. A lição é a de número 3, intitulada Na Grande Romagem.
E assim Emmanuel inicia esta lição. Aspas. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Fecha aspas. Esta citação é de Paulo, está na Epístola aos Hebreus 11:8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na caminhada enorme, mas estamos informados de que nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para adiante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros e eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Edgar, nós fomos convidados a seguir ao encontro de nós mesmos e ao encontro do Cristo. Por que está tão difícil seguir a este encontro? Quantos obstáculos enfrentamos? E às vezes temos a impressão de que, como sugere a lição, nós não avançamos nenhum milímetro. Zola e amigos e amigas ouvintes e aqueles que nos assistem, são perguntas muito significativas, né? Perguntas relevantes. Eu costumo dizer que nós temos progredido a passos de formiga, né? De fato, muito pouco, considerando naturalmente todo o potencial divino que existe em nós. É curioso observar, Zola, que Emmanuel, logo no início das suas reflexões, ele utiliza uma palavra que é conscrição, né? Essa palavra, ao contrário de se tratar de um convite, de um chamamento, ela etimologicamente significa recrutamento, alistamento. Então vejamos que é verdade que as considerações trazidas por Paulo de Tarso na sua carta aos Hebreus vai mesmo fazer essa referência, né? Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então, vejamos que esse chamamento,
exige de nós obediência. E essa obediência é reconhecer que a nossa vontade, antes de tudo, deve ser dirigida por Deus. Então, nessa ideia de recrutamento, há um convite, é verdade. Todavia, caso eu não considere esse convite como uma possibilidade concreta de obediência, eu o recuso, né? E diante disso, portanto, me afasto desse chamado, me afasto dessa vontade divina a meu respeito, ao nosso respeito de uma forma geral. Invariavelmente, as circunstâncias vivenciais na Terra, com seus dramas, com seus obstáculos, com as suas adversidades, exigem das criaturas de tal modo a preocupação com o instante, né, com o momento, que acaba, não raro, distraindo-nos para um olhar mais para o futuro, um olhar mais progressivo. Então, nós ficamos, como João disse no bloco anterior, patinando, né, nas vivências terrenas, ignorando esse chamado, não aceitando quando ele surge e não nos recrutando com obediência e com resignação ante os apelos superiores da vida. Bom, Oi. o Edgar acabou de afirmar que nós fomos recrutados, ou seja, chamados, mas somos um pouco desobedientes. Será que é só um pouco desobediente, João? Eu vou mais além. Sabe o que eu acho, Edgar Isola? O que falta em nós é fé. A fé que nós teríamos que ter, nós somos recrutados. Mas a gente, logicamente, a gente sabe, quando a gente é recrutado, nós vamos ter algumas provas, alguns obstáculos a passar. E será que às vezes a gente não falta fé? Nós já não ouvimos falar que a fé remove montanhas? Sabemos que não é montanha de terra, mas são montanhas de problemas. E outra, talvez também, Zola, a gente, quando é recrutado, porque não tem aquela frase também, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece? Sabe o que eu acho? Que o que falta em nós também é o autoconhecimento. Nós não temos conhecimento dos nossos limites. Porque às vezes a pessoa fala assim, você é convidado a realizar um trabalho. A pessoa fala, o meu limite não dá para que eu faça isso. Qual o limite? Qual o limite? Muitas vezes a gente não faz coisas que de repente você para e pensa e fala assim, nossa, eu não sabia que eu era capaz disso. Então eu acho que falta fé, falta a gente nos conhecer, porque, como eu disse, quando a gente é recrutado, eu acredito que a gente não é recrutado à toa. Nós somos recrutados porque quem recruta a gente acredita que a gente tenha condições de executar o trabalho. Então, o que falta é isso, na minha opinião. Então, tenhamos sempre muita fé em Deus. Porque quando a gente tem fé e realiza as coisas de forma correta, você pode ter certeza. O céu vai ajudar a gente, mas isso eu tenho absoluta certeza também. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Edgar. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Eu os convido, assim como convido o nosso amigo ouvinte, nosso amigo telespectador, a continuar conosco no estudo do Diálogo à Luz do Espiritismo. O livro Atualidade do Pensamento Espírita, O Espírito que Responde, é Viana de Carvalho, a psicografia de Valdo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, e o tema abordado é comunicação, mídia. E Valdo Pereira Franco formula a seguinte questão:
Como usar a força dos meios de comunicação na construção de uma sociedade menos massificada? E Viana de Carvalho aqui, Zola, amigos e amigas, vai afirmar o seguinte: a preservação da individualização do ser humano sempre será efeito da educação em bases de profundo respeito pela criatura e pela sua identidade. Enquanto prevaleçam os preconceitos e as diferenças de classes na estrutura da sociedade, essa naturalmente estabelecerá parâmetros separatistas, envolvendo todos aqueles que não lhe compartem as regalias em uma expressão massificada a fim de ser facilmente manipulada. Infelizmente, os meios de comunicação têm exercido esse papel amputador dos valores individuais e da dignidade pessoal. À medida que o homem se desenvolva moralmente, perceberá que a vida é um direito à disposição de todos e que lhe cumpre o dever inalienável de auxiliar aqueles que se encontram em estágio de menor desenvolvimento, a fim de que possa crescer e contribuir mais vigorosamente em favor do progresso geral. Para tanto, utilizando-se da educação por intermédio dos veículos de comunicação, que, sem perderem a sua finalidade informativa, promotora de interesses pessoais e de grupos, também contribuirá para a iluminação das consciências e a harmonia dos sentimentos. As suas programações terão finalidades elevadas, buscando sempre a edificação moral e não apenas a sensação que nivela os seres pelo inferior. Auxiliarão no desenvolvimento das aptidões inatas, as de natureza divina que jazem no imo dos seres, erguendo-os para a conquista da sua realidade espiritual. Assim é possível uma proposta para programas. Vou falar de novo esse item, Gilberto. Assim, é possível uma proposta para programas pelos veículos de comunicação como fórmula ideal para a construção de uma sociedade menos massificada, menos perturbada. João e Edgar, eu vou fazer uma provocação. E vou perguntar primeiro para o João. João, você pode nos dizer, mais ou menos tem a data que esse livro foi escrito? Foi escrito? Esse livro ele foi lançado, se não me engano, em 1998. 1900, e nós estamos em 21. 2021. Mudou alguma coisa de 98 para 2021? Será que o pessoal leu o livro? Olha, Zola, Eu acho que passou desapercebido. Você reparou que já alguns programas, a gente cita isso, que esse livro foi escrito em 98, mas parece que ele foi escrito hoje. Que o que está acontecendo hoje é o que ele escreveu em 98. E que você falou, mudou? Eu acredito que não. Porque pelo que ele está falando aí, acontecia em 98 o que acontece nos dias de hoje, que infelizmente os meios de comunicação, principalmente a televisão, ele é um veículo de comunicação que atinge grande parte da população e continua passando por um momento difícil no que diz respeito qual seria o papel desse veículo de comunicação. E o que nós temos que entender é que a TV não é novidade, né? Ela está presente na vida da maioria das pessoas. E o mais ainda, ela exerce uma influência muito grande na vida dessas pessoas. E o que nos cabe? Ficar atento de como essa influência se dá, como essa influência se processa. Porque a gente fala atualmente, sempre foi, mas acredito que hoje, mais ainda, as pessoas estão usando os meios de comunicação como meio de companhia nessa sociedade individualista que, infelizmente, a gente vive. Então, a televisão, ela preenche o vazio social e ela é utilizada pela maioria das pessoas como uma fuga para a dificuldade do cotidiano. E, infelizmente, ainda, grande parte dos problemas do dia a dia, elas são maquiados pela diversão televisiva.
Então, na minha opinião, o correto seria as emissoras de televisão, cientes da responsabilidade que elas possuem, fazer uma grade de programação voltada para colaborar na formação de uma sociedade menos perturbada. Edgar, lá no estudo do Livro dos Espíritos, quando abordamos a escala espírita, você falou que nós nos habilitamos junto a você na categoria de espíritos imperfeitos. Nós, como espíritos imperfeitos, nesse orbe, é essa comunicação que conseguimos produzir? Muito provavelmente, viu, Zola, amigos e amigas. O João disse uma coisa, agora finalizando as considerações, as oportunas e adequadas considerações que ele fez, e concluindo com o ideal, né? Aquela proposta ideal que naturalmente a mídia, as grandes transmissoras, sobretudo de televisão, poderiam fazer, e é verdade, ela realmente poderia fazer isso, né? Só que há elementos aí que absolutamente não favorecem isso, né? E eu queria apenas considerar aqui alguns deles muito, assim, eu diria, superficialmente. Lembrem-se que logo no início dessas cogitações trazidas por Viana de Carvalho, ele vai falar que enquanto prevaleçam os preconceitos e as diferenças de classes na estrutura da sociedade, ela própria estabelecerá parâmetros separatistas. Ou seja, a sociedade também ela, e nós falávamos ali, Zola, da hierarquização e classificação dos espíritos, nós não podemos ignorar que há na sociedade classificações de segregação, de separativismo. E é claro que cada uma, vamos dizer, destas estratificações sociais são mais receptivas a determinado consumo midiático, né? E claro que elas se ajustam às próprias expectativas junto a esse consumo. De uma forma geral, entretanto, por ser um instrumento de manipulação de gentes, né, de manipulação de massa, há um domínio que nós identificamos muito claramente em praticamente todos os movimentos de massificação, que é o domínio do exercício capitalista, né? E eu aqui não vou debater se é positivo ou negativo. O que eu quero dizer é que há uma força que constrange os elementos sociais a se verem impelidos a consumir determinadas matérias, determinados produtos, determinados conceitos, para que isso gire a grande roda do capital, que é por si só também segregadora. Então, se Viana de Carvalho vai afirmar com segurança o problema do separativismo, e ali ele afirma da luta de classes, nós estamos distantes de chegar no ideal oportunamente apresentado pelo nosso companheiro João Bures. Contudo, é uma questão também de progresso, né? Nós seremos impelidos a exigir naturalmente daqueles que patrocinam as grandes mídias a consumir exatamente o produto que desejamos. Se nós, moralizados, quisermos consumir conteúdos moralizadores, muito bem, é o que nós aspiraremos. Agora, nós vivemos, infelizmente, Zola, João Boreço, amigos e amigas ouvintes, e que nos assistem aqui no programa Verdade e Luz. Nós não somos seres moralizados, nós somos seres moralistas. E há uma diferença gritante da maneira com que a gente se utiliza destes recursos, né? Então vale refletir sobre isso, amigos e amigas. O que nós estamos buscando é aquilo que naturalmente nós queremos buscar, né? Então há aí um movimento de retroalimentação entre aquilo que queremos e aquilo que temos, né? Nós vemos
os programas de maior audiência televisiva hoje, quais são? Né? São os programas que exploram os dramas, as dificuldades, os crimes, as dores. As revistas que de uma forma geral mais vendem são aquelas sensacionalistas que se utilizam de conteúdos duvidosos, que exploram a fragilidade humana. Então vejamos que nós nos identificamos com os veículos que se coadunam com a nossa intimidade. Aqueles que não querem consumir, não vão consumir. E ponto final, né? Então é uma questão de intenção, de propósito, de busca. Lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus vai falar sobre isso, né? Batei e se vos abrirá para as coisas boas e para as coisas que não são boas. É aquilo João, que eu rapidamente vou falar, viu, Otão? Nós temos o livre-arbítrio de acompanharmos o que a gente quer acompanhar. Não me satisfaz, eu mudo. Volto à abordagem que eu passei para o Edgartão. Somos imperfeitos, somos espíritos a caminho da evolução. Então, como você disse num comentário seu, João, o problema é que estamos patinando na ignorância. É isso aí. Verdade e Luz. Bem, amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz teve o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone da Elétrica Bege, 3637-0202. Convidamos os amigos presentes para suas considerações finais. João. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência de todos, agradecer aos amigos, ao Zola, ao Edgar, ao Gilberto, pela companhia, pelo aprendizado, e pedir que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações, em quaisquer situações que nós passarmos. Muito obrigado. Edgar. Bem, eu naturalmente também agradeço a participação do amigo Zola, do João Boreço, Gilberto, que tão cuidadosamente gerencia o corpo aqui de participantes, e a cada um de vocês que nos ouve, que nos assiste, lembrando sempre que a paternidade divina nunca desampara a criatura humana, e que apesar das nossas dificuldades e limitações, Deus nos espera em seu regaço. Portanto, sigamos sempre confiantes, determinados, que tudo se dará. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. E antes de ir embora, peço ao amigo telespectador e ao amigo ouvinte, tão estimulado na atualidade para compartilhar, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Telegram. Compartilhe a Web Rádio Verdade e Luz. Estará compartilhando uma mensagem de otimismo. E também acesse, mande sua questão, sua dúvida, sua observação, sua crítica. Use o nosso WhatsApp 16 92 000 9835. Até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz.
Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.